Hoje, a gente vai mergulhar numa história gravada em aço por todo o continente africano, a das ferrovias coloniais. Elas foram, ao mesmo tempo, artérias de um suposto progresso e correntes de exploração. Vamos juntos seguir esses trilhos para entender como é que eles continuam a moldar a África até hoje. Essa frase resume perfeitamente a dualidade que a gente vai explorar. Porque, por um lado, as ferrovias eram, sim, maravilhas da engenharia. Uma rede de aço que prometia conectar um continente. Mas, por outro, era uma teia de controle, projetada não para unir os povos africanos, mas para ligar os recursos da África aos impérios europeus. Então, para entender isso, a gente precisa voltar no tempo. Nossa história começa lá no finalzinho do século XIX e ela é movida por um motor muito poderoso, a ambição colonial europeia. Foi essa força que impulsionou a construção de uma infraestrutura que mudaria a África para sempre. E aqui está o ponto principal, sabe? As ferrovias iam muito além de simplesmente transportar coisas. Elas eram uma ferramenta estratégica. Eram as artérias por onde os impérios bombeavam a riqueza da África para fora e, ao mesmo tempo, projetavam o seu poder para dentro, alcançando até os territórios mais distantes. E o ritmo disso tudo foi impressionante. A tal partilha da África, quando as nações europeias basicamente dividiram o continente entre si, deu uma acelerada geral. Em questão de poucas décadas, uma malha de aço foi estendida, um projeto gigantesco pensado para servir aos interesses coloniais com a máxima eficiência possível. Grã-Bretanha, França, Bélgica e Alemanha, esses aí estavam na linha de frente dessa corrida. Cada império traçou suas linhas de trem como se fossem veias estratégicas, sabe? Tudo para garantir que os recursos de seus territórios fluíssem numa única direção, lá do interior da África, para os portos e de lá, direto para a Europa. Ok, vamos mudar um pouco o foco agora e analisar a narrativa da época. Quais eram os objetivos declarados e quais foram os benefícios econômicos que essas ferrovias realmente trouxeram? Afinal, o discurso era todo sobre progresso e modernização. A lógica era, na verdade, brutalmente simples e totalmente extrativista. O objetivo era um só, criar um corredor direto ligando o interior, que era riquíssimo em diamantes, borracha, cacau, aos portos na costa. De lá, essa riqueza toda era despachada para alimentar as indústrias e os mercados europeus. E não dá para negar, isso acabou criando um motor econômico poderoso. Essa conexão logística transformou economias locais, integrou o continente à força no mercado global e acabou gerando novas formas de comércio e até novas cidades. E esse gráfico aqui, ele deixa tudo bem claro. A chegada dos trilhos deu um gás no comércio regional. Isso, por sua vez, fez com que novas cidades crescessem ao longo das rotas. E o que alimentava tudo isso? O aumento gigantesco na exportação de recursos, que era, no fim das contas, o verdadeiro propósito da linha. Pois é, mas toda moeda tem dois lados, certo? E é aqui que a narrativa muda de tom, porque esse progresso todo teve um custo altíssimo, que muitas vezes fica esquecido na história. Fazer essa pergunta é fundamental. Ela nos força a virar a chave, a mudar de perspectiva e a olhar para o impacto humano real por trás da construção dessas ferrovias. Um impacto que foi sentido na pele pelas populações nativas. Olha só essa comparação. Ela meio que escancara a verdade. Enquanto a meta colonial era sobre eficiência e desenvolvimento, o custo humano para os africanos era imenso. A gente está falando de comunidades inteiras deslocadas, de terras ancestrais tomadas e de trabalho forçado para construir a própria infraestrutura que os exploraria. As consequências foram pesadíssimas. Não foi um processo pacífico, de jeito nenhum. Houve muita resistência, muitos conflitos e um trauma social profundo. À medida que as comunidades perdiam não só suas casas, mas também sua autonomia e seus meios de subsistência. Bom, avançando para os dias de hoje, como é que essa história tão complicada continua a dar forma ao continente? O legado dessas ferrovias, como a gente vai ver, é tão complexo quanto a sua própria construção. E aqui está o pulo do gato desse legado. Na economia, as rotas ainda são super importantes, mas elas foram desenhadas para extração, não para integração. Elas ligam o interior ao mar, mas raramente conectam um país africano ao outro. E esse design, até hoje, dificulta o comércio dentro do próprio continente. A infraestrutura existe, mas a manutenção é um desafio enorme. E aquelas estações de trem lindas são marcos culturais, claro, mas também são símbolos de um passado bem doloroso. E talvez a maior ironia de todas seja essa. Décadas e décadas depois da independência, muitas nações africanas ainda dependem dessa infraestrutura que foi criada pelos seus colonizadores. As linhas que foram traçadas há mais de um século continuam, de certa forma, a definir os caminhos do comércio hoje. Para fechar, fica essa reflexão.
porque ela vai no cerne do desafio. Como é que as nações africanas podem adaptar e reimaginar uma infraestrutura que nasceu da exploração para conseguir construir um futuro que seja próspero e verdadeiramente conectado? É uma pergunta que continua ecoando ao longo desses trilhos históricos.